Ei, Girlene aqui, tudo bem? Eu estou aqui hoje para fazer o depoimento número 3. Eu estou usando esse canal, todo mundo já sabe que eu coloco tarô, né? É, mas eu tenho contado as histórias porque que eu coloco tarô. E eu comecei no primeiro depoimento comentando que tinha uma coisa que tinha acontecido, que me deixava chorosa, me deixava sabendo o que eu estava passando, mas não querendo contar o que eu estava passando. Então vamos lá. Eu contei que a menina, que eu fiquei indo no tarô 3 vezes antes de ter coragem de colocar o tarô, e que a mulher do tarô, ela conseguiu falar tudo sem eu precisar verbalizar nada. Mas isso eu acho que foi uma sorte, assim, sabe, eu encontrar essa pessoa. Porque o que acontece? Quando eu fui colocar tarô, na mandala inicial deu lá. É, porque o que acontecia? Eu chorava muito, muito. Porque há uns anos, eu comecei a trabalhar lá com 21 anos. E com 19 anos, eu sofri um abuso. Esse abuso foi uma tentativa de assalto que resultou no meu na violência sexual, né, na violência contra a minha pessoa, e eu chorava muito porque era um misto de sentimentos, sabe? Porque assim, é, quando aconteceu, a gente fica com a sensação de culpa. No meu caso, eu fiquei com a sensação de culpa, porque eu estava vindo do trabalho, as amigas minhas me chamaram para tomar uma cerveja, tomar um refri, eu não bebia, mas na época era para tomar um refri e tal, e eu topei sair com elas. E nesse dia, a gente só tinha ônibus, isso tem mais de 20 anos, né? A gente só tinha ônibus até 11h30. E eu perdi o ônibus. O próximo ônibus foi 2h30 da manhã. Então, a previsão de eu chegar em casa era 3h30 da manhã. E aí eu cheguei 3 horas da manhã, enquanto eu tava descendo a rua para minha casa, a 2 casas da minha casa. Duas. Faltavam 2 casas para eu chegar na minha casa. Uma pessoa me abordou por trás, eu não tinha visto, eu tava de fone de ouvido, que é um erro gravíssimo, eu tava de fone de ouvido, e a pessoa me abordou por trás com uma faca, e foi me arrastando até um campo de futebol que tem vazio lá no meu bairro. E aí aconteceu o que aconteceu e veio polícia. Tanto que tinha um coronel que morava perto da minha casa. Meus pais chamaram ele para não fazer muito alarde, porque eu estava muito, muito abalada. Aí vieram a polícia, mas aí na época não colhia depoimento da gente na casa da gente. Aí veio a polícia, me pegou no carro, me levou na minha casa, levou lá na delegacia de polícia, fez a ocorrência, né? Fez a ocorrência. Mas o que é o principal disso tudo? Na época, a polícia trata como a gente estivesse mentindo. É tipo, à medida que a gente vai contando, eles vão desacreditando. Era assim, hoje eu não sei como tá. Talvez porque tem mulheres que falam que foi estuprada, não foi. Talvez porque tem meninas que mentem pra mãe. Mas no final foi muito, muito, muito horrível. Muito horrível mesmo. Lembrar dos fatos e ter que ficar se justificando dos fatos, entende?
E eu eu fiquei muito abalada. É, acho que todo mundo ficaria abalado. Eu fiquei muito abalada, mas o meu processo de abalo foi guardar aquilo. Aconteceu, eu não chorei mais, só no dia do depoimento e tudo. Não chorei mais, não fingi que não liguei. Falei, Deus é que sabe, era para acontecer e tal. Mas vou voltar, é, voltar na história para chegar no tarô. O que acontecia? Eu tinha sonhos antes de acontecer isso, eu tinha sonhos muito premonitórios, eu tinha sonhos de acontecendo alguma coisa comigo, mas os sonhos que aconteciam comigo eram de morte. Eu morrendo, alguém me matando, alguém me ferindo, mas sempre resultava na minha morte. Eu tinha esses sonhos. Quando aconteceu, os sonhos pararam os sonhos. Beleza. Aí até aí eu não associei nada nem ninguém, porque eu não tinha. Eu só sabia que os sonhos tinham acabado. Quando eu fui no tarô, eu não queria contar isso pra ninguém. Aí isso aconteceu quando eu tinha 19 anos, 1992. Em 93, eu comecei com os choros. Passou um ano eu passei firme, não liguei, não briguei nem nada. Quando passou um ano, aquilo veio com força total, sabe? Eu chorava muito. Eu chorava por nada, eu chorava por tudo, tudo, eu ia pro quarto, eu chorava, 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 chorava. Eu tava no trabalho, lembrava, chorava, 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 chorava. E aquilo foi me consumindo. Aquele choro foi me consumindo. Então, eu demorei um ano e meio, mais ou menos, para ter é, resquícios daquela agressão. Eu primeiro me fechei, me blindei, e depois a porta abriu de tal maneira que eu não conseguia sair fora, sabe? Eu chorava, 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 chorava. E aí, quando eu fui na Marineide, que eu até contei que eu fui 3 vezes para eu conseguir me abrir com ela, na terceira vez que ela abriu o baralho deu. O baralho deu que eu tinha acontecido uma violência sexual comigo, que eu estava em conflito, que eu estava sofrendo com aquilo, que eu deveria procurar ajuda profissional, que aquilo não era minha culpa, que é, que tem coisas que a gente tem que passar, por mais que isso não é uma coisa que todo mundo tem que passar, isso não é uma coisa que ninguém tem que passar. Mas dentro da espiritualidade, me resolvendo, me explicando, falaram que era uma coisa que eu deveria passar, por causa de vidas passadas. E aí ela colocou para mim um baralho de vidas passadas. À medida que ela foi contando as vidas passadas, eu fui me consolando. Eu fui me consolando. Aquilo que ela foi me comentando que aconteceu comigo na vida passada, que justificou aquela agressão comigo na vida atual, aquilo foi me dando um conforto. Entende? Eu não saberia dizer para vocês se é charlatanismo, mas eu gostaria de dizer para vocês que a mandala que ela colocou, a história que ela me colocou, me confortou, entende? A mandala que ela colocou, que deu tudo, deu a agressão,
deu meus sentimentos, deu o que era para eu fazer daí para frente. Então, isso me ajudou muito. E aí eu comecei a ir nela toda semana. Toda semana eu tava lá. Por quê? Porque eu tinha uma ânsia de pôr pra fora, de contar realmente como foi, contar de novo, contar pra alguém solidário, alguém que me abraçasse, que entendesse. E a Marineide foi essa pessoa. Por isso que eu tenho tanto carinho por ela. E o tarô, ele veio tirando dúvidas pra mim. No início, a gente falava só de passado, então ele me ajudava em questões familiares, questões dos problemas que eu tinha com a minha mãe, dos problemas que eu tinha com meu pai, dos problemas que eu tinha com meus irmãos. Então o tarô foi me aconselhando. E eu cheguei num nível de entendimento que eu comecei a ter o tarô como aconselhamento. Por exemplo, vou mudar de emprego. Aí eu ia lá no tarô. Apareceu uma pessoa assim, 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 eu ia lá no tarô. E no final, a vida que eu tenho hoje, do que eu era pro que eu tenho hoje, eu devo ao tarô. Porque os aconselhamentos do tarô foram acertados, entende? Hoje eu tenho uma vida estável, né? Entre aspas, assim, estável, tenho um bom marido, tenho 2 filhas. Eu tenho 23 anos de casada. Então, não que o casamento realiza ninguém, mas no meu caso me realizou, porque eu sempre fui uma pessoa de casamento. E quando aconteceu comigo, eu falei, nunca mais eu vou casar. Essa era a minha preocupação. Nunca mais eu vou casar, ninguém vai me querer. E aí, com esse processo todo, o tarô veio me ajudar. E ele me ajudou de formas assim que é só quem passa que sabe dizer. E aí, depois disso que ele começou a ser meu conselheiro, aí as coisas começaram a andar, a ficar mais leves, mais suaves, as decisões ficaram mais fáceis. Por isso que eu amo o tarô. O tarô é realmente um conselheiro. Ele é realmente um conselheiro. Então, quando você ouvir uma tiragem aqui, e a tiragem na primeira link não bater com você, sai. Vai ter uma que bate, porque tem várias tarólogas na rede, tem várias leituras. Então a gente abre para uma egrégora específica. Quando a gente abre, a gente mentaliza, vem uma egrégora específica. Então a gente pede que a pessoa não se faça o tarô dar certo, porque senão não vai funcionar. Você vai ficar esperando coisas que não vão acontecer, entendeu? E a egrégora é uma coisa assim muito maravilhosa, porque quando você pega aquele nicho, aquele grupo de pessoas, você casa. Por quê? Porque quando você abre o tarô genericamente. Você vai fazendo ele genericamente. Mas genericamente ele encaixa nas situações das pessoas. E tem muitas pessoas que ele não encaixa. Por isso que é da maravilha do tarô. Ele sabe para quem vai tá falando, entendeu?